Verso para memorizar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 37. Nos dias de Noé, homem puro da linhagem de Sete, temente a Deus e observador de seus mandamentos, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e do homicídio cometido por Caim. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação. E como resultado, se tornaram mais e mais desprezíveis. Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos a paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. A degradação humana só aumentava no decorrer do tempo. Não havia uma luz que representasse uma mudança. Então o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11. Deus dera aos homens os seus mandamentos como regra de vida, mas sua lei foi transgredida, e todos os pecados imaginários foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada, a justiça pisada no pó, até que os clamores dos apressos chegaram até o céu. A poligamia fora logo introduzida, ao contrário das disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem de tal respeito. Mas, depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, as tomava pela força, e os homens exaltavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida animal, e o uso da carne como alimento os tornava ainda mais sanguinários e violentos. Até que vieram a considerar a vida humana com uma espantosa indiferença. O mundo estava em sua infância. Todavia, a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais o podia suportar. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Gênesis capítulo 6, verso 7. Declarou Deus que seu espírito não contenderia com a raça decaída. Se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e seus ricos tesouros, ele os eliminaria da sua criação e destruiria as coisas que se deleitaram em abençoá-los. Devastaria os animais do campo, a vegetação, que fornecia tão abundante previsão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. No entanto, entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento da verdade de Deus e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe que este construísse uma arca. E enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. O arrependimento de Deus em ter criado o mundo contém elementos de salvação. A palavra hebraica para entristecer-se ou arrepender-se é ecoada no nome de Noé, que significa consolo. Assim,
A resposta divina a essa maldade apresenta duas funções. Contém a ameaça da justiça que leva alguns à destruição e ainda apresenta a promessa do consolo e misericórdia que leva outros à salvação. Essa função dupla já havia estado presente na situação de Caim e Abel, Sete, e por meio do contraste entre as duas linhagens, de Sete, os filhos de Deus, e a de Caim, os filhos dos homens. No caso do dilúvio, apresenta-se novamente quando Deus diferenciou Noé do restante da humanidade. Na lição de amanhã, veremos as instruções de Deus a Noé para construir a arca e a preparação do grande acontecimento. Que Deus os abençoe e até a próxima.